Olá, pessoal, mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Lá no início do nosso projeto, na primeira temporada, nós falamos de um assunto que era infarto. E neste nosso episódio falávamos também no infarto nas mulheres, o que já nos surpreendia, porque até então homens de 45 anos mais é que eram mais propensos. Um estudo recente trouxe um alarde, um sinal de alerta, porque mulheres começaram a ter mais infarto. E, para nossa surpresa, mulheres jovens. E muitas vindo à morte, né? Para falar conosco, para você que nos acompanha, doutora Amanda Benfatti, cardiologista da Unimed Campo Grande. Tudo bem, Amanda? Olá, tudo bem? Inicialmente gostaria de agradecer, né, o convite por estar aqui, e eu acho que a nossa conversa vai ser muito produtiva e a gente vai poder ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, a cuidar mais da saúde. Que legal, Amanda. Eu vou te chamar de Amanda, não vou no protocolar, doutora Amanda, a senhora, até porque você é jovem, tá? Amanda, vamos explicar para quem está nos acompanhando o que vocês... A Sociedade Brasileira de Cardio aponta e vem buscando. É real mesmo? Muitas mulheres e mais jovens estão infartando? Sim, infelizmente esses dados são verdadeiros e o que a gente vê é que mesmo ainda acontece mais em homens, né? Então já existe uma lenda, né? Uma tradição de que um homem morre mais de infarto. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente tem é que as mulheres estão sendo mais acometidas e também a mortalidade está sendo maior. Nas mulheres. Esse é o nosso principal foco, né, em redução dessa mortalidade. Então, a gente sabe que após a menopausa, existe um aumento dos casos de infartos em mulheres. Então, praticamente se iguala ao do homem, a ocorrência, né? Mas antes dessa menopausa, as mulheres também podem infartar. Então, a gente fala assim, as mulheres também infartam e a mortalidade é maior, porque tem muitos fatores envolvidos. E aí, soma-se a isso a questão que tanto para homem quanto para mulheres, eu não sei se eu vou falar corretamente, por favor, some comigo. Quanto mais jovem, a tendência do infarto causar ou já vir a morte é maior? Sim. Quanto mais jovem o infarto, o risco de morte também é maior. Porque a gente relaciona muito com a presença de circulação coronariana, né? Uma circulação além da que já existe. Então, quando a pessoa tem uma plaquinha crônica, um fechamento da artéria, durante muitos anos, essa plaquinha vai estimular o coração a produzir novos vasos. Entendeu? Então, quando a pessoa mais velha tem um infarto, ela já muitas teve a produção. Vezes, exatamente, essa circulação dá conta dessa área que acabou fechando, porque já tinha uma falta de sangue crônica. Entendi. E aí, quando é jovem, ainda não deu tempo de acontecer isso, né? Se a pessoa tem uma doença súbita, então a probabilidade de acometer uma maior parte do coração é grande, exatamente. E aí o risco de vida, né? O risco de morte, na verdade, é maior. E, Amanda, trazendo isso, então, beleza, as mulheres estão tendo mais infarto, as mulheres mais jovens. Aí você falou da menopausa. A menopausa, a gente sabe, claro, existem casos e casos, mas existe uma idade e é para as mulheres acima dessa idade que a menopausa acontece. E as mais jovens, vocês conseguem já nos dar alguma informação em relação de motivo? E há motivos? Como é isso? Sim, esses motivos existem várias diferenças, né, entre as mulheres e os homens. Um dos principais motivos é a questão da excesso, né, a sobrecarga emocional que a mulher tem. E a mulher, além de cuidar dos filhos, da casa, ela tem o trabalho, então tem uma sobrecarga de todas as atividades que ela tem. E isso predispõe gatilhos para aumento do peso. A mulher acaba deixando de cuidar da própria saúde, a saúde dela acaba sendo em último lugar. Se ela tem algum tipo de sintoma,
ela acha que não é nada. Então ou ela faz um chá, Exato. faz alguma coisa. Ela faz um chazinho, toma e tá tudo bem. Então eu preciso levar meu filho na escola e depois eu sinto isso. E acaba que ela vem plantando, né, essas maiores fatores de risco, né? Tá. E a gente tem um levantamento de que as mulheres, elas têm mais fatores de risco associados do que os homens. Então, ela tem mais obesidade associada à hipertensão, que é a pressão alta, associada ao colesterol alto ou diabetes. Então, isso também propicia ao aumento do número de casos. Que é um pouco isso que você, até antes de começar aqui, você estava me falando desse estudo que a sociedade, que vocês vêm acompanhando e discutindo das mulheres, né? Que a gente já tem, o nosso organismo já é mais propenso, então... É mais ou menos isso? Não é a propensão, na verdade é porque a mulher deixa de cuidar da própria saúde e ela acaba obtendo esses fatores de risco. Porque a maioria está relacionada à parte comportamental. Tem a parte genética associada? Sim. Porém, tem a parte comportamental que é mais determinante do que a parte genética. Porque mesmo se você tiver a genética, se você tiver hábitos de vida saudáveis... a probabilidade de você ter uma doença cardíaca é muito menor. Sim, porque você está cuidando, né? E quando você fala na comportamental, vamos lá para explicar para quem está aqui nos ouvindo, o que é essa comportamental? Comportamental começa na mente. Primeira coisa, né? Pensar... eu sempre falo, pensar na pessoa que você quer ser, né? Então, acaba que a gente deixa de pensar que quer ser saudável. A gente trabalha tanto ou é tão executor... faz as nossas atividades sem pensar nas outras coisas, nas consequências disso. Isso. E isso reflete no quê? Naquilo que você faz. Sim. Então, se você não está preocupado com a sua saúde, você não está preocupado com aquilo que você come, se você tem que fazer exercício ou não, se você dorme na hora certa ou a quantidade de sono ou não, os seus relacionamentos. Se você está estressantes ou não, no excesso de trabalho, uso de álcool, uso de cigarro. Tudo isso vai interferir na ocorrência ou não de fatores de risco. Gente, mulherada que está nos acompanhando, prestando atenção aí, hein? Inclusive, a gente sabe que os óbitos por doenças do coração nas mulheres é muito mais do que câncer de mama e de útero. Ah, é? Muito maior. É a maior causa de morte nas mulheres, são as doenças do coração, cardiovasculares. Mas isso eu acho que não é tão divulgado, e a gente acaba não prestando talvez tanta atenção nisso. Eu acredito que seja os dois, pouco divulgado, falta de atenção. Então, 35% das mortes em mulheres, não é só no Brasil, é no mundo todo, é por doenças cardiovasculares. Olha... Então, é uma coisa que a gente tem que reverter urgente. Né? Atenção para isso, para os cuidados e para tudo. Amanda, e isso tem... Vamos lá agora para a questão hormonal, né? Você falou menopausa, tudo. Mas esquece o caso da menopausa. Os hormônios alterados e quais hormônios, assim, antes da menopausa... Tem uma incidência? Pode ter, uma sim, incidência? Exato. O uso de anticoncepcional, contraceptivos orais, né? Ele aumenta o risco de trombose nas mulheres, que pode ser uma causa de doença cardiovascular, claro. Sim. E agora a gente está vendo essa questão dos chips hormonais, o uso da testosterona de gel. Então a gente sabe que a testosterona está relacionada com o aumento de trombose. Então, no homem, tem mais trombose também. Então, no homem, acontece mais doença cardiovascular quando ele é jovem, né? E a mulher, menos. Claro, agora aumentou, mas ela ainda continua mais nos homens. E tem relação, sim, com o aumento de casos. Também disso, tem essa relação. Essa busca, e não estamos aqui para criticar, enfim, com certeza. Mas essa busca desenfreada, talvez por esse lado estético e tudo mais, pode estar ocasionando isso também. Pode, a questão estética está ocasionando. Ela acaba sendo um pouco apelativa em alguns casos, né? E a questão muitas mulheres se sentem bem com essa reposição hormonal, muitas vezes desnecessária, porque ela vai com uma queixa de cansaço, de fadiga. Mas por quê? Quando você vai olhar a origem desse cansaço, porque ela está super atarefada, é porque ela não tem tempo para cuidar da própria saúde, porque ela não tem períodos de lazer. Então, tudo isso interfere. Necessariamente não tem nada. Não é o hormônio que vai fazer a diferença.
você está sobrecarregada de outras tantas coisas, né? Exatamente. Você sabe que vários profissionais de diferentes especialidades passaram por aqui e todos fazem um alerta em relação a isso que você está dizendo. Cuidado com o uso desenfreado. Indiscriminado, né? É exagerado. Exato. A falta de acompanhamento médico para o que se faz, né? Sim. E aí só quero somar com o que você está dizendo, né? Todos vocês, nas suas mais diversas especialidades, vêm mostrando essa preocupação para todo mundo. E é preocupante mesmo, né? Porque existem várias pessoas que estão prescrevendo, né? E o uso está desenfreado e realmente está aumentando o número de casos. Aqui para essa pauta também, eu estou olhando aqui porque eu vou puxar um outro gancho aqui, porque a imprensa, as redes sociais, começou a se falar muito de mal súbito, atrelando e trazendo essa questão do infarto nos jovens, a questão do mal súbito, e aí você até comentou comigo, Fabiana, mal súbito, nós falávamos, a medicina fala muito da morte súbita, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim. Em relação ao mal súbito, na verdade, são eventos, alguma coisa que aconteceu subitamente, né? Que gera uma perda de consciência. Né? Esse é o entendimento. E essa perda de consciência pode ser consequência à morte ou não. Né? E a principal causa de mal súbito é causa cardiovascular. Mas existem outros problemas, como a desidratação, uma queda de pressão, umas doenças neurológicas, um AVC, um acidente isquêmico transitório. Então, tudo isso também está relacionado, mas as principais, cerca de 90% são causas cardiovasculares. Em pacientes jovens, menos de 35 anos, a principal causa são doenças que a pessoa nasce com ela. Sim. Então, a gente tende a relacionar com doenças, a gente chama de doenças congênitas. Então, síndromes que podem levar a arritmias, síndromes que podem levar a um espessamento do músculo cardíaco, que predispõe a arritmias e morte, e doenças de artérias do coração que têm origem em locais errados, que não são os locais de origem normal. E que os mais jovens, costumeiramente, não fazem tantos acompanhamentos. Não fazem, né? Não. Na verdade, não fazem, só começam a procurar profissionais da área da saúde depois de mais velhos, ou quando acontece algo. Isso. Por isso, talvez, a importância de fazer. Né? Exatamente, pode acontecer mais e tem que fazer. Qualquer pessoa que for iniciar um programa de atividade física tem que fazer uma avaliação. Independente da idade. E aí a gente vê, né? Mal súbito acontece muito por essas questões que você trouxe, mas vamos associar aí ao exercício físico, né? Sim. Altas temperaturas, pessoas sedentárias, sem um acompanhamento. Ela, do nada, levantei aqui do meu sofá, da minha cama, vou correr 11 horas da manhã. Pedir pouco demais do organismo, o calor dilata né? os vasos, cai a pressão. Se tiver pouca ingestão de água, mais uma probabilidade de ter um desmaio também. Então, faz uma queda de pressão, sim. E aí, novamente, fatores e mais fatores que unidos viram uma bomba relógio, mas que o que vale é o cuidado e a prevenção, né? Com certeza. Isso Fala aí é melhor. Para toda mulherada que está nos ouvindo, e não só mulheres, mas, né, como a equipe está aqui, nós brincamos que eles possam dizer para suas mães, para suas esposas, um conselho que você daria, né? Você deve dar no seu consultório, para as mulheres no sentido assim do cuidado em relação a esse lado, assim, evite fazer tal coisa, ou faça sempre exames, percebeu que a sua pressão pode estar subindo, ou se você já tem essa hipertensão. O conselho que eu dou, primeira coisa, coloque-se em primeiro lugar. Porque se a mulher ela é muito cuidadora, né? Ela gosta de cuidar, né? Eu acho que é geneticamente programada para isso. E se a gente não se cuidar, se a mulher não se cuidar, ela não vai conseguir cuidar de mais ninguém. Então, ela tem que pôr a sua saúde em primeiro lugar. Né? A família é importante, o trabalho é importante, mas se você não tiver saúde, você não vai conseguir fazer mais nada. E fazer um planejamento. Então, a principal queixa que eu vejo no consultório é falta de tempo. Né? E, na verdade, o que a gente pode propiciar é uma melhor organização do tempo para que você consiga inserir pequenos passos
iniciar uma atividade física, por exemplo, ou iniciar uma alimentação saudável. Eu não consigo comer uma correria. Tudo bem, o que você pode melhorar amanhã? Sim, vai devagar, mas Pequenos comece, passos, né, que vão fazer a diferença. Faça uma análise dos fatores de risco. A gente fala muito sobre... Eu trabalho muito com a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem que a gente tem na melhoria da nossa qualidade de vida. Então, você vai analisar o sono, a qualidade do sono, os seus relacionamentos, Sim. O uso de álcool ou tabaco, que são tóxicos, atividade física, alimentação saudável. Então, qual dessas áreas está pior? Que você ligou um alerta Exatamente. ali e vai cuidar daquilo. Escolha uma delas e comece a mudar. E aos pouquinhos você vai mudando. Ninguém vai mudar de um dia para o outro. Sim. Mas é fácil? Não é fácil. Né? Mas comece. Mude um hábito. Mude um hábito, exatamente. Né? Mude um hábito, 1% todo dia. Isso aí vai ser um processo. Em um ano... Isso aí, com certeza, né? Você pode mudar totalmente a sua vida em um ano. Amanda, você comentou, né, dessa questão dos relacionamentos. Me peguei aqui, eu não vou falar tanto porque vou acusar a idade, né? Mas eu recordo que a gente comentava muito assim, a pessoa morreu de desgosto, não tinha uns negócios assim, a pessoa morreu de desgosto ou porque perdeu alguém, luto. É o olhar para si. Para o cuidado do seu sentimento, né? Sim, é importante. Porque também, às vezes, as pessoas ficam... E, assim, eu estou achando muito bacana isso que você está trazendo para nós, da alimentação, o exercício físico, que a gente já sabe do tamanho da importância, dessa mudança do hábito, de você ter uma boa leitura, de você estar num bom relacionamento, exato, né? Então, para quem nos acompanha, eu acho que essas dicas, na verdade, elas são fundamentais para a vida, não é? Com certeza. Eu falo assim, para você pensar sempre quem é a pessoa que você quer ser. Isso. Você quer ser alguém que vai estar doente, que vai ter que internar, que vai ter que tomar várias medicações, ou você quer ser uma pessoa saudável? Então, é isso que você tem que pensar no objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Né? Então, como você quer envelhecer, exato, né? Você quer envelhecer bem? Então, poxa, tem tempo. Não tem tempo para mudar. Eu tenho pacientes que começaram a fazer musculação com 70 anos. Que show, E achavam que não podiam. Sim. Então, não existe regra, né? A limitação é você que dá. Né? Se você fizer aquilo que o seu corpo aceita, você vai conseguir. E aos poucos você vai mudando. E vai mudando. Eu acho que sempre é válido a mudança, né? Esse negócio, isso que você falou da mudança de hábito, né? Nossa, essa bandeira de mudar um hábito que nós, Unimed Campo Grande, estamos trazendo fortemente há muito tempo. Como nós recebemos assim feedbacks bacanas de pessoas que fazem exatamente esse movimento que você falou. Um pouquinho por vez, um por dia, um por mês, sabe? Mas começa e o corpo vai pegando gosto, não é? Exato. Essa rotina passa a fazer parte de uma forma mais prazerosa. Com certeza. Tem que ser leve, não tem que ser uma obrigação. Né? Os pacientes que querem perder peso, falam, eu queria perder peso 10 quilos em um mês. Olha, tem pessoas que conseguem? Até tem. Só que a média... vão ser 2 quilos, 4 quilos, e imagina em um ano. Tempo, né? Se você perder 2 quilos por mês, em um ano são 24. E de forma saudável. Exato. E de forma saudável, não cometendo nenhuma Porque tem que manter, né? São os hábitos que você vai manter. Não é uma dieta que tem tempo para acabar, não. É uma mudança que vai ser para o resto da sua vida. Por isso que tem que ser uma coisa que você vai conseguir fazer. Né? Então não adianta... Não rola ficar para o resto da vida, você não aguenta, né? Eu sempre falo no consultório, eu tento buscar do paciente o que você consegue fazer. Eu consigo fazer tal e tal. Você vai conseguir mesmo? Porque se não for... Nem coloca aqui como... Esses dias até um paciente falou, não, eu não vou falar porque depois você vai me cobrar. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Mas isso que é legal, a pessoa entender o que ela consegue ou não e através disso fazer. Antes de nós finalizarmos, até porque a equipe está me mostrando aqui o nosso horário, a pessoa que já tem a pressão alta, vamos falar um pouquinho de pressão alta nessa questão do infarto. Você quer deixa algum recado, uma dica para a pessoa
pensando nesse nosso tema, Exato. Pressão alta, os fatores de risco de doenças cardiovasculares, né? Que é o diabetes, colesterol alto, pressão alta e a obesidade, que são os principais fatores. É importante ter hábitos de vida saudáveis, como a gente já falou aqui, abordagem, né, na mudança, e fazer consultas regulares com um cardiologista. É muito importante. Para quê? Fazer diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar tudo. E existem várias coisas que a gente pode interferir na vida do paciente, não só no controle de todos os fatores de risco, mas nós sabemos que existe um risco residual nas pessoas que têm tudo controlado. Então, todo mundo que está tudo controlado ainda tem risco. Então, tem risco de quem não tem problema nenhum. Então, a gente tem que o quê? Melhorar o tratamento, melhorar exercício, melhorar alguma coisa, sempre tá melhorando para reduzir o risco ainda mais. Sim. Então, você ter um infarto com 90... é bem diferente de você ter um infarto com 40. Então, favor, a gente tem que, eu falo, tem que atrasar. O envelhecimento, ele vai acontecer. Vai acontecer, exato. Vai acontecer. A gente não atrasa o envelhecimento. E a gente não vai fugir desse envelhecimento. Tomara, certo? né? Tomara, que a gente não morra antes. Porque senão, porque senão você já morreu, né? Já, eu só não envelhece quem morreu. Exatamente. Então, tem que envelhecer com saúde. Esse é o foco. E bem, né? Bem, tem que ter bem. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Para quem nos acompanhou, tiver interesse, sempre acompanha lá nas nossas redes sociais. Doutora, muito obrigada, Amanda. Que prazerzaço e que forma leve e com muita responsabilidade que você nos trouxe aí essa questão tão importante a todos, mas nós, principalmente nós mulheres, que essa foi a nossa ideia. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda, virá mais vezes aqui para bater papo conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. E mulheres, cuidem da sua saúde, cuidem do seu coração, para você poder cuidar das outras pessoas. Com certeza isso vai fazer diferença. Legal. Obrigada, Amanda.